profeta Isaías é conhecido como o profeta dos gentios, ou seja, daqueles que não eram judeus, daqueles que não eram hebreus. Ele, em suas profecias, revelava a intenção de Deus Pai alcançar as nações, alcançar os povos, alcançar Maripá de Minas, Juiz de Fora, Minas Gerais, o Brasil. Todos aqueles que viviam distantes dele. E por isso, no texto de Isaías capítulo 9, o profeta vai dizer assim: apesar de tudo, eis que não haverá mais escuridão. Não haverá mais escuridão para todos quantos estavam desesperançados. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali, contudo no futuro cobrirá de glória a Galileia dos gentios, o caminho do mar, o além do Jordão, Guelil Ragoim, o distrito das nações. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu a luz. Multiplicaste o povo, deste-lhes grande alegria. Eles alegraram-se na tua presença, como se alegram os ceifeiros da ceifa, como se regozijam os que repartem os despojos da guerra. Sim, porque o jugo que pesava sobre eles, a canga posta sobre os seus ombros, o bastão e a vara de castigo do seu opressor, tu o despedaçaste, como no dia da derrota de Midian. Em verdade, toda bota de guerreiro usada no combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz, Shar Shalom, Príncipe da Paz. Gostaria de meditar com vocês hoje sob o título Natal de Luz. Natal de Luz. Esta profecia foi lançada ao povo de Israel cerca de 600 a 700 anos antes de Jesus nascer. Imagine. As profecias de Isaías são tão perfeitas em detalhes, tão sensíveis em formas, que a gente fica espantado pela revelação de Deus. E aqui, amados, nós encontramos Deus se mostrando como aquele que traria a luz. Não é, Gabriel? A luz. E a luz veio através de uma criança. Queridos, uma criança sensível, uma criança limitada, uma criança que precisava do cuidado, do aconchego, do tratamento de pais, como Elisiele e Bruno. Pode deixar, ele está pregando comigo agora. Vai ser pastor. Sim, Deus escolheu trazer para nós
a luz através de uma criança, para nos mostrar que Ele, com a sua intenção de Pai, queria nos sustentar, nos acolher, nos proteger, nos mostrar que Ele sim tinha a intenção de trazer a humanidade para o seu aconchego. Aqui, queridos, o profeta Isaías mostra que o príncipe da paz traria luz para a nossa vida, traria luz para o nosso caminho. E aqui em detalhes ele fala assim no versículo de número 1, veja comigo, o versículo de número 1. Vai comigo. Isso, vamos, Gabriel. Vamos com o pastor. Isso. Versículo número 1. Leia comigo. Apesar de tudo, eis que não haverá mais escuridão. Não haverá mais escuridão para todos quantos estão o quê? Na sua Bíblia está aflitos, não é? Na King James atualizada está como desesperançado. Ele sim, através do seu Filho Jesus, traria e trouxe para nós o fim da escuridão. Por vezes nos encontramos angustiados, coração apertado, aflitos pela vida que estamos passando, pelos sonhos que parecem estar sendo deixados para trás. Porque muitas vezes estamos apegados a coisas, a projetos humanos, e deixamos de experimentar o cuidado e os sonhos de Deus para a nossa vida. E por isso nos afligimos. Não foi diferente para aqueles que estavam ali em Israel, em especial naquela região da Galileia. Esta parte de Zebulon e Naftali era um lugar onde aqueles que não eram judeus ou meio judeus se refugiavam. A Galileia, conhecida como Galileia dos gentios, daqueles que não eram da nação de Israel, ou que se sentiam discriminados por qualquer razão, e ali eles se refugiavam. E foi naquela região que o Filho de Deus se manifestou e mostrou quão grande era o seu poder para remover as trevas. Não é à toa que o pastor aqui é meio revoltado com esta tendência das igrejas de hoje de escurecer tudo, ficar só foco no pastor ou no palco. Porque Jesus traz luz e não escuridão. Tudo que nos mostra escuridão, trevas, não é compatível com a luz que vem do céu, que alcança o nosso coração e que transforma a nossa vida, tirando a aflição, tirando o desespero, tirando aquela situação de falta de esperança. Sim, a Gelil Haigoim agora é alcançada pela luz do céu. E o profeta diz no versículo de número 2: o povo que andava nas trevas viu o quê? Uma grande luz. Uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu a luz. O Natal de luz aconteceu. Um fato registrou a história da humanidade e ninguém pode negar. Jesus veio ao mundo para nos trazer luz. E quando estamos diante da luz, que é Jesus,
a alegria volta a inundar o nosso coração. E com isso o profeta hoje alcança a nossa vida como alcançou aqueles que reconheceram Jesus. E diz: multiplicaste o povo, deste-lhe alegria, grande alegria, e eles alegraram-se na tua presença como se alegram aqueles que vão para a colheita, como aqueles que voltam da guerra repartindo o resultado da guerra. Sim, porque o jugo que pesava, o peso que estava sobre os ombros. Querido, talvez hoje você tenha vindo para este nosso encontro aqui cheio de pesos. Você não escolheu carregar esses pesos. Você pode até ter escolhido, não? Mas agora não quer mais, ou quer? Não quer mais. Este peso pode ser hoje retirado da sua vida. Em nome de Jesus, creia nisso. Este peso pode ser retirado da sua vida, a canga posta sobre os seus ombros, o bastão que o castiga, a vara que faz você chorar, pode ser hoje removido, porque o Deus que nós cremos e a luz que hoje nos alcança despedaça o jugo, despedaça todo o peso que por vezes insistimos em carregar. E eu te convido hoje a se libertar deste peso, porque afinal, um menino nos nasceu, um filho, este Filho do Altíssimo, Ele nos deu. E o poder, o governo está agora sobre os seus ombros. E por isso Ele é chamado Conselheiro Maravilhoso. Ele é chamado Deus Todo-Poderoso. Ele sim é o nosso Pai eterno que gera a eternidade em nosso coração. Pai significa isto, fonte, aquele que gera. Ele gera a eternidade novamente em nossa vida. E Ele nos traz paz. Fazendo o coro com esta profecia, o apóstolo João, abra comigo no seu primeiro capítulo do seu evangelho. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 1. A partir do versículo 4, ele vai nos revelar a seguinte verdade: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece aonde? Nas trevas, mas as trevas não a venceram. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. João aqui, o imersor, o batista. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João não era luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. A palavra, o Logos, o verbo, é a luz verdadeira, que é a vida, que agora é vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Aqui, queridos, João revela que os próprios irmãos de nação não reconhecem em Jesus a luz, porque as suas obras eram más. Ele revela isso. Eles viviam em trevas e não queriam que a luz fosse manifesta, mas não puderam vencê-lo. Ele veio para o que era seu, no versículo 11,
mas os seus não o receberam, não o reconheceram. O profeta Isaías foi tão claro, em detalhes, e eles, conhecedores da profecia, não reconheceram a Jesus. Querido, querida, aqui vem a lição de que temos acesso às verdades do Senhor. Não podemos ficar rejeitando, não reconhecendo o carinho, a intenção de Deus de nos atrair com seu amor. Não podemos cometer o mesmo erro que os seus como é que chama? Que nasce na mesma nação? Patrícios, é assim? Português que fala assim, patrício, né? Patrício. Os seus patrícios não o reconheceram. Você, querido, não pode cometer o mesmo erro de perceber que ele se aproxima de você e deseja acolhê-lo, e deseja abraçá-lo. Deus, Ele quer, na verdade, através de Jesus, nos dar acesso à vida. Através da sua luz, alcançarmos a vida. Receba então esta palavra. Mas a todos quantos o receberam, mas a todos quantos o reconheceram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Quantos aqui estão que creem no nome de Jesus? Digam glória a Deus. Erga a sua mão e diga: eu creio em Jesus. Jesus é a minha luz, e quando Jesus se torna a nossa luz, as trevas precisam bater em retirada. Eu lembro que na experiência que eu tive na Amazônia, eu fui para um local chamado Maturacá. Eu fui sentinela do Pico da Neblina. Já ouviram falar no pico mais alto do Brasil? Eu ficava aguardando ele, ficava olhando para ele assim, falando. Eu era o sentinela do Pico da Neblina. E naquele período que passei, em 2005, 2004, nós ficávamos longe de tudo. Éramos só 50 homens naquele lugar. E em volta eram aldeias Yanomami, da etnia Yanomami. Houve uma grande seca naquele ano. E tudo que nós recebíamos vinha pelo Rio Negro. Já ouviram falar Rio Negro? Vinham pelo Rio Negro e os seus afluentes. E aconteceu que com a seca o rio baixou e todo o nosso abastecimento cessou. E nós nos reportávamos aos superiores para enviarem por outro meio, mas a ordem era: salguem a carne. Sabe o que isso significa, irmão? Nós tínhamos a energia elétrica por geradores, que eram movidos por diesel. E com esta seca, o nosso abastecimento, o nosso combustível foi acabando. Você já ficou um dia sem energia elétrica, sem luz? É gostoso? Num verão como que a gente vai experimentar, você imagina ficar um dia sem luz. Já passou uma semana sem luz? Não, né? No máximo um dia, algumas horas. Já passou um mês sem luz? Já passou 3 meses sem energia elétrica? Eu já. Queridos, como eu valorizo quando uma luz é acesa. Como é importante. Eu me recordo que até os indígenas, que hoje são os mais considerados
conservados nas suas tradições, até eles que pegavam uma rebarba da nossa energia, passou um mês, eles foram para frente do nosso local de moradia com arco e flecha. O que está acontecendo que não tem energia, não tem luz? Até eles queriam a luz. Queridos, a luz hoje nos traz vida. Imagine a luz física que traz para você e para mim alegria. Agora, olhem para a luz que é Jesus. Esta luz nos dará vida eterna. Sabe o que isso significa? Alegria permanente. Fique de pé no seu lugar. Sempre é Natal para mim. O Natal de luz, que nos revela Jesus. Yeshua HaMashiach, o Jesus que é a nossa salvação, o nosso Messias. Ele nos traz vida e alegria. Como está o seu coração nesta noite? Como está a sua vida? Falta luz? Eu convido você a acessar essa luz, ligar essa luz e permitir que a luz inunde o seu coração, a sua vida. Você deseja isto, filho? Eu não estou te convidando a ter uma religião, porque na verdade a religiosidade costura o véu que já foi rasgado, ou seja, o acesso à luz de verdade que é Jesus. Eu te convido agora a entrar no Santo dos Santos, experimentar a presença de Deus e viver desfrutando desta luz, viver desfrutando de Jesus intensamente. Você deseja isso? Feche os teus olhos no teu lugar, põe a mão assim no seu coração, na sua alma, diga assim: Jesus, ilumina o meu ser, ilumina minha casa, ilumina os meus negócios, ilumina a minha vida por completo. Jesus, eu quero o Senhor em minha vida. Declare isso. Declare, filho, filha. Jesus, eu desejo o Senhor em minha vida. Tire todas as trevas e me dê a tua salvação. Ó Deus eterno, tu ouviste estas orações sinceras, simples.